Ele te ama do jeito que aprendeu a destruir. Essa frase, tão simples quanto devastadora, revela o que muitos de nós enfrentamos sem perceber. A repetição silenciosa de uma dor ancestral. Talvez você já tenha sentido isso. Um amor que machuca, um carinho que sufoca, uma presença que ao mesmo tempo acolhe e afasta. O ciclo invisível da dor repetida é mais comum do que imaginamos, e segundo Carl Jung, ele está enraizado nas profundezas do nosso inconsciente, onde habitam sombras que moldam silenciosamente nossos comportamentos e relações. Desde a infância, absorvemos padrões emocionais que nos acompanham por toda a vida. Crescemos acreditando que o amor tem a forma daquilo que vivemos em casa, mesmo que isso inclua gritos, silêncio, rejeição ou abandono. Jung nos ensina que o inconsciente coletivo carrega essas experiências como heranças emocionais, que se repetem, como se estivéssemos presos em uma dança que não escolhemos. E o mais assustador, muitas vezes, quem nos fere acredita estar nos amando, do único jeito que aprendeu. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo na mente humana, explorando os mecanismos que nos levam a repetir a dor sob o disfarce do afeto. Vamos entender como traumas não curados moldam relações e por que insistimos em histórias que nos ferem. Jung não apenas apontou essas feridas com precisão cirúrgica, mas também ofereceu caminhos para a cura e libertação, revelando que o primeiro passo é olhar para dentro, para as sombras que insistimos em ignorar. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora. Você vai perceber que muitos comportamentos que parecem aleatórios são, na verdade, ecos de uma dor antiga, de uma história que não começou com você, mas que continua através de você. O objetivo aqui não é apontar culpados, mas revelar as engrenagens ocultas que sustentam ciclos de dor emocional. Porque só quando enxergamos a origem, conseguimos quebrar a repetição. Fique até o final. Essa não é apenas uma explicação psicológica, é um convite à transformação. Vamos juntos decifrar os padrões do amor ferido e entender como curar aquilo que um dia foi usado para destruir. Porque, como diria Carl Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Carl Jung dedicou grande parte de sua vida a compreender os caminhos ocultos da psique humana, especialmente aqueles que moldam nossos comportamentos mais íntimos sem que tenhamos consciência. Segundo ele, os padrões de dor emocional que repetimos em nossos relacionamentos não são frutos do acaso, mas sim da ação do inconsciente. Uma força silenciosa que registra, organiza e manifesta tudo aquilo que não foi elaborado. Jung chamava isso de sombra. A parte de nós que contém tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou negamos, mas que continua viva e atuante em nossas atitudes. O amor destrutivo, muitas vezes, brota exatamente dessa sombra, projetando sobre o outro aquilo que não conseguimos enxergar em nós mesmos. Quando uma pessoa ama do jeito que aprendeu a destruir, ela não está necessariamente agindo com maldade consciente. Em muitos casos, ela está apenas reproduzindo padrões emocionais herdados. Jung explicava que durante a infância, somos profundamente influenciados pelas figuras parentais. Se fomos expostos a ambientes frios, violentos ou instáveis, é provável que nosso inconsciente tenha registrado essas vivências como modelos de relacionamento. Assim, mesmo quando queremos amar de forma saudável, acabamos manifestando comportamentos que remetem ao que vivemos, não ao que desejamos. Esse processo é conhecido como compulsão à repetição. Para Jung, ela é um chamado à integração. Repetimos porque o inconsciente tenta nos levar à consciência daquilo que precisa ser curado. Cada relacionamento doloroso, cada ciclo que se repete, é uma oportunidade disfarçada de dor. A consciência desse processo é o primeiro passo rumo à libertação. Enquanto permanecemos alheios a esses mecanismos,
Seguimos projetando nossas feridas sobre o outro, esperando que ele cure o que nem mesmo compreendemos em nós. É por isso que tantas pessoas se encontram presas em relacionamentos que doem, mas das quais não conseguem se desvencilhar. Há um enredo emocional subterrâneo sendo reencenado ali, uma tentativa do inconsciente de reescrever a própria história. O problema é que sem consciência não há reescrita, só repetição. Jung afirmava que o encontro com o self, nosso centro mais profundo e verdadeiro, só é possível após atravessar a sombra. Ou seja, só podemos amar verdadeiramente quando encaramos as partes de nós que ainda machucam. Talvez você tenha notado comportamentos automáticos em si mesmo ou em quem está ao seu lado. Explosões de raiva sem motivo aparente, distanciamentos afetivos, ciúmes excessivos ou apego desmedido. Tudo isso são manifestações da sombra atuando nas relações. Não se trata de fraqueza ou falha de caráter, mas de feridas emocionais que ainda estão abertas. Carl Jung enfatizava que a cura só começa quando paramos de olhar para o outro como inimigo e passamos a enxergar o reflexo de nossas próprias questões. A dor repetida, então, deixa de ser uma maldição e se torna um espelho. Amar de forma destrutiva é, muitas vezes, uma forma inconsciente de buscar aquilo que faltou. A pessoa que fere pode estar, sem saber, reproduzindo o ambiente emocional em que cresceu, tentando reencenar o passado com a esperança secreta de, dessa vez, ser diferente. Mas a transformação não acontece sem consciência. É preciso interromper o ciclo com lucidez e coragem. Jung acreditava que cada relação é uma arena sagrada, onde nossos arquétipos mais profundos se manifestam. Se não estivermos atentos, eles nos dominarão. Mas se reconhecermos suas vozes, podemos integrá-los e, com isso, mudar o destino das nossas relações. Outro aspecto crucial nesse processo é o papel do inconsciente coletivo. Jung identificou que certos padrões não são apenas individuais, mas herdados culturalmente. O medo do abandono, a crença de que amor deve doer, a ideia de que ciúmes é prova de paixão, tudo isso são símbolos compartilhados que fazem parte do imaginário coletivo e influenciam nossas escolhas afetivas. Quando repetimos dores nas relações, não estamos apenas revivendo nossa história pessoal, mas também perpetuando mitos culturais que precisam ser questionados. Amar de forma consciente é também um ato de rebeldia contra padrões nocivos que nos ensinaram a aceitar o sofrimento como parte do amor. Muitas pessoas crescem ouvindo que quem ama bate, quem ama corrige com dureza ou relacionamento é assim mesmo. Essas ideias introjetadas desde cedo moldam o que consideramos normal. Jung nos convida a desconstruir essas narrativas e a reescrever uma nova forma de se relacionar, uma forma que não exclui a dor, mas que não a idolatra como prova de sentimento. A dor precisa ser reconhecida, sim, mas como um sinal de que algo precisa ser curado, não como um componente inevitável do amor. Essa mudança de perspectiva exige maturidade emocional e autoconhecimento. É muito mais fácil culpar o outro, fugir, terminar ou se fechar. Difícil mesmo é olhar para si, revisitar a infância, encarar traumas e assumir a responsabilidade por sua parte no ciclo. Mas é justamente aí que reside o poder da transformação. Quando compreendemos que estamos recriando inconscientemente os cenários do passado, podemos finalmente romper com eles. Podemos escolher novos caminhos, mesmo que eles ainda não pareçam familiares. É importante lembrar que essa jornada não é linear. Haverá recaídas, resistências e momentos de dúvida. Jung nunca prometeu um processo simples, mas garantiu que ele valia a pena. Segundo ele, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ou seja,
O amor verdadeiro não nasce de fantasias idealizadas, mas da coragem de enfrentar o que há de mais sombrio em nós, e ainda assim continuar amando com mais verdade e menos dor. As relações mais profundas são aquelas em que ambos os parceiros se tornam espelhos um do outro, não para apontar falhas, mas para revelar verdades. Quando conseguimos enxergar o outro como uma extensão da nossa psique, deixamos de acusar e começamos a compreender. Esse é o início da cura. O ciclo invisível da dor não se desfaz com distância ou rompimento, mas com consciência. E consciência, segundo Jung, é o maior presente que podemos oferecer a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Na próxima parte deste roteiro, vamos aprofundar a origem da dor emocional herdada e como ela influencia as escolhas afetivas que fazemos, mesmo sem perceber. Veremos por que atraímos pessoas com perfis semelhantes aos que nos feriram e como isso pode ser transformado através do processo de individuação. Porque o amor não precisa repetir a dor, ele pode sim ser o lugar da cura. Mas para isso é preciso descer até as raízes do que nos ensinou a amar com espinhos. Para compreendermos a fundo por que repetimos relações dolorosas, precisamos voltar ao início de tudo, a infância. Carl Jung afirmava que é na primeira fase da vida que o inconsciente começa a formar seu alicerce. As experiências vividas com figuras parentais, principalmente com mãe e pai, criam impressões profundas em nosso mundo interior. Não apenas o que foi dito, mas o que foi sentido, ignorado ou negligenciado se torna parte da estrutura psíquica do indivíduo. Quando o amor recebido foi condicionado, ausente ou confuso, crescemos com uma ideia distorcida do que é vínculo. E mais tarde, sem perceber, buscamos repetir aquilo que nos marcou, mesmo que tenha nos ferido. Esse processo de repetição não é racional, é visceral. Jung via o inconsciente como um grande organizador de símbolos e experiências. Ele arquiva memórias, sensações e traumas que não conseguimos processar conscientemente. Com o passar dos anos, esses conteúdos voltam à tona, não como lembranças explícitas, mas como padrões emocionais. Reagimos de certas formas, escolhemos certas pessoas, nos envolvemos em determinadas histórias. Tudo isso porque algo dentro de nós reconhece na dor o conhecido. E o conhecido, mesmo sendo doloroso, oferece uma falsa sensação de segurança. Por isso, muitas pessoas se apaixonam por quem as machuca de maneira semelhante ao que viveram na infância. É como se o inconsciente tentasse resolver um trauma antigo através de uma nova relação. Jung chamava esse mecanismo de reencenação simbólica. Tentamos inconscientemente reparar a dor do passado no presente, mas, sem consciência, acabamos apenas repetindo o padrão. O parceiro que rejeita, o companheiro que controla, a pessoa emocionalmente indisponível, todos esses perfis ativam memórias inconscientes que nos conectam à dor original. E assim, sem perceber, entramos em ciclos que se perpetuam. Outro ponto crucial é o papel do arquétipo da criança ferida. Jung identificou esse arquétipo como uma das forças mais poderosas no inconsciente. A criança ferida guarda todas as emoções reprimidas da infância: medo, abandono, solidão, humilhação. Quando essas emoções não são acolhidas e integradas, elas passam a comandar nossas escolhas afetivas na vida adulta. Procuramos, sem saber, alguém que nos valide, que nos salve, que nos dê o amor que não recebemos. E ao fazer isso, colocamos sobre o outro um peso que não lhe pertence. Assim, criamos relações desequilibradas, onde um exige, o outro se distancia e ambos se machucam. Jung também falava sobre o fenômeno da projeção. Projetamos no outro aquilo que não conseguimos enxergar ou aceitar em nós mesmos.
Quando idealizamos uma pessoa ou a vemos como única responsável pela nossa felicidade, estamos, na verdade, entregando a ela partes do nosso inconsciente. Essas projeções são inevitáveis no início de uma relação, mas, se não forem reconhecidas e retiradas, se tornam fontes de frustração e dor. Esperamos do outro aquilo que ele não pode, nem deve, nos dar. E, inevitavelmente, nos decepcionamos. Assim, o ciclo da dor se repete e a criança ferida dentro de nós grita mais uma vez. É fundamental entender que esses padrões não são culpa de ninguém. Eles são consequências naturais da psique humana em sua tentativa de encontrar equilíbrio. O problema é que, sem autoconhecimento, essas tentativas nos levam a caminhos de sofrimento. Jung propunha o processo de individuação como a resposta. Individuar-se é tornar-se quem realmente se é, integrando consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e emoção. É um caminho longo, mas libertador. E uma das etapas mais importantes desse processo é reconhecer a dor emocional herdada e questionar os padrões que ela criou. Imagine, por exemplo, uma mulher que foi criada por um pai ausente emocionalmente. Ela cresce sentindo que precisa se esforçar para merecer amor. Na vida adulta, ela se apaixona por homens distantes, inacessíveis, que a fazem sentir que precisa conquistar a atenção. Isso não é coincidência. É o inconsciente tentando resolver uma ferida antiga com o cenário que ele conhece. Mas essa resolução só é possível quando ela percebe o padrão, acolhe sua dor e aprende a oferecer a si mesma o afeto que antes buscava no outro. É aí que o ciclo começa a se romper. Outro exemplo frequente é o de homens que cresceram em ambientes onde emoções eram vistas como fraqueza. Ao se tornarem adultos, têm dificuldade de se conectar emocionalmente, não conseguem expressar vulnerabilidade e acabam ferindo aqueles que os amam. Não por maldade, mas porque aprenderam que amar é perigoso, que sentir é errado, que se abrir é perder o controle. Jung afirmava que a repressão das emoções é uma das maiores causas de neuroses. E o amor saudável só é possível quando há espaço para sentir, errar, comunicar e crescer junto. Esses padrões também se perpetuam de geração em geração. Filhos que observam pais em relações abusivas ou frias tendem a repetir os mesmos modelos em suas vidas adultas. A dor se herda como um script invisível. Por isso, o autoconhecimento não é um ato individual, mas um serviço à linhagem. Quando alguém escolhe curar sua história, está, de certa forma, reescrevendo a narrativa familiar. Jung acreditava no poder transformador da consciência. Ao olhar para trás, com compaixão e coragem, abrimos espaço para um futuro diferente. Não é fácil perceber que estamos presos a padrões que nos machucam. Muitas vezes, o medo de ficar só, de não ser amado ou de enfrentar a verdade nos mantém em relações destrutivas. Mas é exatamente aí que mora a virada. Quando conseguimos ficar conosco, acolher nossa dor e oferecer a nós mesmos o amor que sempre buscamos fora, criamos um novo campo vibracional. Passamos a atrair pessoas mais conscientes, conexões mais saudáveis e relações baseadas em verdade, não em carência. A repetição da dor não é um castigo. É um chamado, um convite à cura, à reintegração das partes perdidas de nós mesmos. Quando aceitamos esse chamado, iniciamos uma jornada que não só transforma nossos relacionamentos, mas toda a nossa vida. E mesmo que ainda erremos, cada passo consciente que damos nos aproxima de um amor mais pleno, mais real, mais livre. Um amor que não destrói, mas que constrói. Na próxima parte, vamos explorar como se dá o processo de individuação proposto por Jung e como ele pode nos libertar dos ciclos afetivos inconscientes. Vamos entender o que significa amar de forma consciente, como identificar a sombra nas relações e o que fazer para que o amor não seja mais um lugar de dor, mas de cura profunda e reconexão interior.
Porque sim, é possível amar sem repetir a destruição, mas só quando deixamos de fugir da nossa própria alma. No coração da teoria de Carl Jung está o processo de individuação, um caminho profundo de autoconhecimento e integração, em que o indivíduo se torna aquilo que verdadeiramente é. Jung acreditava que para amar de forma consciente, era necessário antes atravessar o território das sombras internas, reconhecer os fragmentos esquecidos do self e aceitar com coragem tudo aquilo que foi rejeitado. Somente ao se tornar inteiro, o ser humano seria capaz de se relacionar sem projetar, sem exigir do outro aquilo que ainda falta em si. Esse é o verdadeiro ponto de virada no ciclo da dor, quando escolhemos crescer por dentro ao invés de tentar mudar o mundo lá fora. O primeiro passo desse processo é o confronto com a sombra, a parte da psique que contém tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. A raiva que reprimimos, a carência que disfarçamos, os medos que ignoramos, os desejos que julgamos. A sombra não é negativa em si, mas torna-se perigosa quando não é reconhecida. Ela se infiltra nas relações, disfarçada de ciúme, controle, apego excessivo ou distanciamento emocional. Jung dizia que nós não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O amor verdadeiro, portanto, nasce não da idealização, mas da aceitação. Durante a individuação, também nos deparamos com os arquétipos que influenciam nossos relacionamentos. O anima e o animus, imagens inconscientes do feminino e do masculino dentro de cada ser humano, desempenham um papel fundamental na forma como nos relacionamos com o outro. Quando esses arquétipos estão desequilibrados, tendemos a projetá-los sobre o parceiro, esperando que ele encarne o ideal que criamos. Isso gera frustração, exigência, decepção. Já quando conseguimos integrar essas forças em nós mesmos, paramos de buscar no outro aquilo que já encontramos internamente. E isso muda tudo. Individuar-se é, portanto, abandonar a expectativa de que o outro nos salve. É entender que a verdadeira salvação vem de dentro, da coragem de se conhecer com profundidade. É um processo doloroso, pois nos obriga a confrontar feridas que carregamos há anos, às vezes desde a infância, mas também é profundamente libertador. Quando deixamos de agir no automático, paramos de repetir. E quando paramos de repetir, começamos a escolher com consciência. Passamos a nos perguntar: esse amor me cura ou me destrói? Estou aqui por amor ou por medo? Essa pergunta, por si só, já começa a quebrar o ciclo. Outro aspecto essencial do processo de individuação é o reencontro com a vulnerabilidade. Em uma sociedade que valoriza a performance, muitos de nós aprendemos a esconder o que sentimos, a parecer fortes o tempo todo, a evitar a exposição emocional. Mas Jung enxergava a vulnerabilidade como uma ponte para a autenticidade. Quando somos vulneráveis, nos mostramos de forma real. E só na realidade é possível construir vínculos saudáveis. Amar não é controlar, seduzir ou conquistar. É estar presente com verdade. É dizer: eu sou isso, com minhas luzes e sombras, e escolho estar aqui. A individuação também nos ensina a respeitar a alteridade do outro, ou seja, sua individualidade. Muitas vezes, confundimos amor com fusão. Queremos que o outro pense como nós, reaja como nós, sinta como nós. Mas cada ser humano é único, com uma psique singular, com traumas e experiências próprias. Jung dizia que o verdadeiro encontro entre duas pessoas ocorre quando ambas mantêm sua individualidade, mesmo dentro da relação. O amor consciente respeita limites, reconhece diferenças e constrói pontes, não jaulas. E isso só é possível quando estamos inteiros em nós mesmos. Com o avanço da individuação, passamos a reconhecer os gatilhos emocionais que antes nos controlavam. A ausência já não nos desespera como antes. O silêncio já não parece rejeição.
A crítica já não soa como abandono. Isso acontece porque a criança ferida dentro de nós começa a ser ouvida e acolhida. E quanto mais ela é integrada, menos espaço ela ocupa nas nossas decisões afetivas. Começamos a responder ao outro com maturidade e não com reatividade. O amor deixa de ser campo de batalha e se transforma em um espaço de crescimento mútuo. Essa jornada, porém, exige paciência. A individuação não acontece em um mês nem em um ano. É um processo para a vida toda. Cada relação, cada crise, cada desilusão é uma oportunidade de aprofundar o autoconhecimento. Jung via os relacionamentos como mestres, espelhos perfeitos da alma. Quando alguém nos fere, temos duas opções: culpar ou investigar. O caminho da individuação escolhe a segunda. Pergunta-se: o que essa dor quer me mostrar? De onde ela vem? O que ainda preciso curar em mim para não permitir que ela se repita? Amar sem repetir a destruição é possível, mas não é passivo. Exige presença, escuta interna, responsabilidade emocional. É escolher diariamente não agir como nossos pais agiram, não reviver o abandono, não repetir a frieza, não alimentar o controle. É interromper gerações de dor com um simples gesto de consciência. Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. A individuação nos ensina a escolher o amor, não o poder, a cuidar, não a controlar, a construir, não a dominar. Nesse novo lugar, o outro deixa de ser uma extensão das nossas carências e passa a ser um parceiro na jornada de crescimento. Há espaço para o diálogo, para a escuta, para a troca verdadeira. Não mais relações baseadas na necessidade de preencher vazios, mas sim no desejo de compartilhar inteirezas. E, ironicamente, quando deixamos de precisar desesperadamente do amor do outro, estamos mais preparados para vivê-lo plenamente. Porque então ele é escolha e não sobrevivência. A individuação também nos afasta da ilusão de que um relacionamento deve ser perfeito. Jung nos lembra que toda relação é feita de imperfeições, de ajustes constantes, de encontros e desencontros. O que muda é a forma como lidamos com isso. A partir da consciência, deixamos de ver os conflitos como ameaças e passamos a encará-los como oportunidades de evolução. Cada dificuldade vira uma chance de aprofundar o vínculo, de aprender mais sobre si e sobre o outro. Amar de forma consciente é dançar com o caos, mas com os pés firmes no chão da verdade interior. É claro que esse processo pode assustar. Muitas pessoas preferem a repetição à transformação porque ela é familiar. Mesmo que doa, é conhecida. Mas Jung nos convida a ultrapassar essa barreira. Ele acreditava que a verdadeira liberdade está além dos condicionamentos e que a alma só se realiza quando ousa ser autêntica. Amar com consciência, portanto, é um ato de coragem. É sair do piloto automático, enfrentar os fantasmas e, ainda assim, escolher permanecer com o coração aberto. No próximo bloco, vamos nos aprofundar nos arquétipos e nas projeções inconscientes que sabotam o amor, segundo a psicologia analítica. Entenderemos por que idealizamos quem amamos, como nossos complexos se manifestam nas relações e, principalmente, como desfazer essas armadilhas emocionais que nos aprisionam em ciclos de dor. Porque só quando enxergamos as engrenagens ocultas do amor, conseguimos transformá-lo em um caminho de cura real. Carl Jung foi um dos primeiros pensadores a revelar com profundidade o funcionamento dos arquétipos e das projeções no contexto dos relacionamentos amorosos. Para ele, muito do que chamamos de amor no início de uma relação é, na verdade, projeção. Lançamos sobre o outro nossas imagens internas, nossos desejos ocultos, nossas necessidades mais profundas e não resolvidas. É por isso que, com frequência, nos apaixonamos de forma intensa, idealizamos demais e depois nos decepcionamos brutalmente.
O que desmorona não é o amor, é a imagem que construímos inconscientemente. E essa imagem, muitas vezes, tem mais a ver com nós mesmos do que com quem está ao nosso lado. Dentro de cada ser humano existem forças arquetípicas que atuam silenciosamente. Entre as mais importantes nos relacionamentos estão o anima e o animus. O anima é o arquétipo do feminino presente no inconsciente dos homens, enquanto o animus representa o masculino no inconsciente das mulheres. Ambos não correspondem a características biológicas, mas a qualidades simbólicas. Quando esses arquétipos estão em desequilíbrio, tendemos a projetá-los sobre os parceiros amorosos, esperando que eles desempenhem papéis que preenchem nossas lacunas internas. Assim, não vemos o outro como ele é, mas como queremos que seja, ou como tememos que seja. Essa projeção inicial é inevitável. Jung sabia disso. O que ele propunha não era evitá-la, mas sim tomar consciência dela. Ao perceber que estamos projetando, podemos recolher essas imagens e começar a ver o outro com mais clareza. Essa transição é dolorosa, mas necessária. É nesse ponto que muitos relacionamentos se rompem, porque a ilusão cai e sobra a realidade. Mas para os que permanecem, há uma oportunidade única de amadurecimento afetivo. O amor passa a se basear não na idealização, mas na presença, e isso transforma profundamente a qualidade da conexão. Outro elemento sabotador dos relacionamentos são os complexos. Na teoria junguiana, complexos são conjuntos de emoções, memórias e padrões inconscientes organizados em torno de um tema central, como abandono, rejeição, controle ou humilhação. Cada vez que somos tocados por uma situação que ativa esse núcleo emocional, reagimos de forma desproporcional. Não estamos respondendo ao presente, mas ao passado. O parceiro faz algo banal, mas isso ativa uma memória antiga e inconsciente e reagimos com dor, raiva ou retraimento. Isso cria confusão, pois o outro não entende a origem da intensidade emocional. Assim, os complexos sabotam a intimidade, distorcem a comunicação e geram conflitos recorrentes. Jung apontava que os relacionamentos nos oferecem o terreno ideal para o surgimento dos complexos. Isso não é ruim. Pelo contrário, é uma chance de trazer à luz aquilo que precisa ser curado. Quando um complexo é ativado, o convite é para investigarmos e não para culparmos. O que essa emoção intensa está tentando me mostrar? De onde ela vem? Por que essa situação me abala tanto? Ao seguir essas perguntas, começamos a acessar partes profundas do inconsciente. E isso nos leva à integração, uma das finalidades centrais da psicologia analítica. Um dos complexos mais comuns nos relacionamentos é o complexo de abandono. Pessoas que carregam esse núcleo emocional muitas vezes se tornam excessivamente dependentes, ciumentas ou controladoras. Qualquer sinal de distanciamento do parceiro ativa uma ferida antiga, fazendo com que reajam com desespero ou com frieza protetora. Sem perceber, sufocam o outro ou criam afastamento, exatamente aquilo que mais temem. Esse é o paradoxo da dor não curada. Ela recria o cenário que tenta evitar. E assim, o ciclo se perpetua. Jung via nesses padrões não apenas sofrimento, mas caminhos ocultos de autoconhecimento. Há também o complexo de rejeição, que se manifesta em pessoas que internalizaram a sensação de não serem boas o bastante. Em seus relacionamentos, elas vivem na expectativa de serem deixadas, desvalorizadas ou trocadas. Qualquer gesto neutro do parceiro pode ser interpretado como rejeição. Isso gera insegurança, ansiedade e comportamentos autossabotadores. Muitas vezes, elas se afastam antes que o outro possa rejeitá-las. Um mecanismo de defesa inconsciente. Jung dizia que, para curar um complexo, é preciso dialogar com ele.
ou seja, trazer seu conteúdo à consciência, compreender sua origem e liberar a energia psíquica que ele aprisiona. Além dos complexos, os relacionamentos também revelam nossas contradições internas. Queremos liberdade, mas também exigimos presença constante. Queremos ser aceitos como somos, mas cobramos que o outro mude. Essas tensões refletem conflitos psíquicos que, se ignorados, alimentam frustração e ressentimento. Jung propunha o conceito de tensão dos opostos como uma forma de crescimento. Quando conseguimos sustentar os extremos dentro de nós, sem negá-los, liberdade e compromisso, independência e vínculo, desenvolvemos maturidade emocional. É dessa tensão que nasce o terceiro elemento, a consciência superior, capaz de integrar os opostos em algo novo. Outro ponto crucial são os relacionamentos kármicos, aqueles encontros que parecem predestinados, intensos, mas também profundamente desafiadores. Jung não falava em karma no sentido esotérico, mas entendia que certos encontros ativam arquétipos poderosos e conteúdos inconscientes profundos. São relações que vêm para provocar transformação. Embora nem sempre durem, deixam marcas duradouras e nos forçam a olhar para dentro. Essas conexões não devem ser romantizadas, mas compreendidas como catalisadoras de evolução. O verdadeiro aprendizado vem quando paramos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passamos a perguntar: para que isso aconteceu comigo? A relação entre arquétipos e afetividade também se manifesta na idealização do parceiro como salvador ou salvadora. Esse é um dos maiores sabotadores do amor consciente. Esperar que o outro nos complete, nos cure ou nos dê sentido de vida é uma forma de renunciar à nossa própria responsabilidade emocional. Jung alertava que isso é uma armadilha do ego imaturo, que busca fora aquilo que só pode ser construído dentro. Nenhum ser humano deve carregar o peso de ser o tudo de alguém. Relações saudáveis nascem quando duas pessoas inteiras escolhem caminhar juntas, não quando duas metades se agarram por medo da solidão. A saída desse emaranhado psíquico não está em evitar relações, mas em usá-las como espelhos. Toda emoção intensa, toda crise, todo conflito é uma chance de olhar para dentro. Jung nos convida a perguntar: que parte de mim está sendo refletida aqui? O que esse encontro me revela sobre minha própria alma? Ao trocar a reação pela reflexão, saímos do piloto automático e entramos no espaço da escolha. Isso não significa que as relações deixarão de ter desafios, mas sim que os desafios deixarão de ser repetição inconsciente e passarão a ser oportunidades de crescimento. O amor consciente, segundo Jung, não é aquele que evita a dor, mas aquele que a transforma. Não é o amor que encaixa, mas o que desperta, que nos faz crescer, mesmo que nem sempre seja confortável. E isso exige coragem, presença, maturidade. Amar de verdade é permitir que o outro veja nossas sombras e, ainda assim, escolher permanecer. É aceitar a imperfeição como parte da jornada e compreender que o relacionamento não existe para nos fazer felizes, mas para nos tornar mais inteiros. No próximo e último bloco do desenvolvimento, vamos mergulhar no conceito de cura relacional. Como o amor pode se tornar um espaço de transformação, libertação e integração emocional. Veremos de que maneira é possível quebrar definitivamente o ciclo invisível da dor repetida e, finalmente, construir relações que não apenas resistem ao tempo, mas que florescem com ele, baseadas na verdade, na consciência e na liberdade interior. A cura relacional, segundo Carl Jung, não é um evento milagroso, mas um processo contínuo de conscientização e integração. Quando duas pessoas se encontram a partir de suas verdades e não de suas carências, abre-se um espaço sagrado onde a transformação pode acontecer. Jung nos ensinou que o verdadeiro amor
começa quando deixamos de projetar e passamos a enxergar o outro como ele realmente é, com suas falhas, suas dores, suas verdades. Nesse espaço de aceitação profunda, o ciclo da dor repetida começa finalmente a se dissolver. E surge algo novo, um amor que não destrói, mas que cura. Para quebrar definitivamente esse ciclo invisível da dor, é preciso antes compreender que nenhuma relação nos machuca por acaso. Cada vínculo, cada conflito, cada separação carrega consigo um chamado à consciência. Amar sem consciência é repetir os traumas do passado. Amar com consciência é curá-los. Esse salto só é possível quando aceitamos investigar nossa história emocional com profundidade. Jung acreditava que o sofrimento é o mensageiro da alma. Ele aponta para onde estamos fragmentados, onde ainda falta integração. Ao seguir o rastro da dor, encontramos a raiz. E ao tocar essa raiz com presença e compaixão, algo começa a se transformar. A cura acontece quando aprendemos a diferenciar amor de apego, presença de controle, cuidado de sufocamento. Quando deixamos de buscar no outro aquilo que só podemos oferecer a nós mesmos, atenção, validação, respeito. A relação, então, se torna um reflexo da nossa própria inteireza, e não mais uma tentativa inconsciente de preencher buracos. Isso não significa que o amor se torna frio ou distante. Muito pelo contrário, ele se torna mais profundo, mais calmo, mais verdadeiro, porque nasce da liberdade, não da necessidade, nasce da escolha, não da dependência. Um aspecto fundamental da cura relacional é o cultivo da escuta empática e da comunicação autêntica. Muitos relacionamentos afundam não pela falta de amor, mas pela incapacidade de dialogar com maturidade. Jung dizia que a alma precisa ser ouvida, não apenas entendida. Quando conseguimos expressar nossas dores, nossos medos e nossos desejos de forma honesta e, ao mesmo tempo, acolher o que o outro tem a dizer, criamos um ambiente de segurança emocional. Esse espaço é fértil para o florescimento de uma nova forma de amar, aquela que transforma, que acolhe, que ensina. O amor que cura é aquele que nos desafia a crescer. Ele não é complacente com nossas feridas, mas também não nos julga por tê-las. Ele nos convida, dia após dia, a assumir responsabilidade por quem somos, a reconhecer onde ainda doemos, a nos permitir errar e recomeçar. Nesse caminho, aprendemos que a dor que se repete não é castigo. É repetição pedagógica do inconsciente, nos oferecendo a chance de fazer diferente. E quando escolhemos fazer diferente, mesmo com medo, mesmo sem garantias, estamos reescrevendo o nosso destino emocional. Estamos, finalmente, rompendo com a repetição. Essa cura, porém, só é possível com entrega. É preciso se despir das armaduras, abandonar o papel de vítima ou de salvador e assumir-se como sujeito ativo da própria vida emocional. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Romper o ciclo da dor é, antes de tudo, um despertar. Um chamado para viver o amor de forma adulta, presente e corajosa. Um amor que não nega as sombras, mas que as ilumina. Um amor que não espera a perfeição, mas que honra o esforço mútuo de se manterem inteiros diante das imperfeições da vida. Nesse novo paradigma, o relacionamento torna-se uma jornada conjunta de autodescoberta. Cada desafio é encarado como um convite à evolução, e não como um sinal de fracasso. O parceiro deixa de ser alguém que nos completa e passa a ser alguém que caminha ao nosso lado, como cúmplice, como espelho, como testemunha da nossa transformação. Esse é o amor que liberta, o amor que não prende, não condiciona, não molda. É o amor que sustenta, que respeita, que escolhe permanecer, mesmo diante das dores, mas não em nome da dor. Ao integrarmos os ensinamentos de Jung, compreendemos que os relacionamentos não são o problema,
mas sim a forma inconsciente como nos colocamos neles. Não é o outro que nos destrói, mas os padrões que carregamos e projetamos, muitas vezes sem perceber. Quando olhamos para dentro e nos responsabilizamos por essas projeções, deixamos de buscar culpados e começamos a curar. E nessa cura, uma nova forma de amar se revela. Mais consciente, mais leve, mais inteira. Ele te ama do jeito que aprendeu a destruir. Essa verdade, por mais dolorosa que seja, não precisa ser sentença. Pode ser ponto de partida, uma chave que abre portas para algo novo. Quando compreendemos que por trás da frieza, da agressividade ou da ausência, há muitas vezes uma história de dor não curada, nosso olhar muda, não para justificar comportamentos abusivos, mas para entender que, antes de tudo, somos herdeiros emocionais de memórias antigas e que cada um de nós carrega dentro de si o poder de transformar essa herança. Carl Jung nos oferece uma bússola poderosa para atravessar os labirintos da alma. Ele nos mostra que o amor verdadeiro nasce da integração, do encontro entre luz e sombra, entre o consciente e o inconsciente, entre o eu ferido e o eu desperto. Quando temos coragem de olhar para dentro, de escutar nossas dores, de acolher nossas sombras, algo começa a mudar. O amor deixa de ser palco de repetições inconscientes e se torna terreno fértil para o florescimento da consciência. O ciclo da dor repetida só persiste enquanto permanecemos inconscientes. Mas no momento em que escolhemos despertar, tudo se transforma. As mesmas situações ganham novos significados. As mesmas feridas começam a cicatrizar. As mesmas histórias começam a ser reescritas. Amar com consciência é escolher todos os dias não repetir. É interromper gerações de dor com a força da presença, da escuta e da verdade. É dizer, a dor chegou até mim, mas não vai passar através de mim. E esse é talvez o ato mais revolucionário que alguém pode realizar. Ao final de tudo, compreendemos que amar não é sobre encontrar o par perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Que o amor que constrói não é aquele que nos salva do sofrimento, mas aquele que nos acompanha no caminho da cura. Que cada relacionamento é uma escola, cada desafio é uma lição, cada reencontro é uma chance de fazer diferente. E, sobretudo, que nunca é tarde para escolher um novo caminho. Porque amar é também um verbo de ação, e a ação mais poderosa é a de se tornar consciente. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe nos comentários a sua experiência. Que parte da sua história você reconheceu aqui? Qual padrão você está pronto para transformar? Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Juntos, vamos seguir nessa jornada de consciência, cura e verdade. Porque o amor não precisa mais doer para ser real. Ele só precisa ser vivido com coragem.